Vou pedir para a produção colocar a provável escalação na tela e a gente vai debatendo aqui a questão das opções, principalmente para o lugar do Gerson. Então, ó, o provável Flamengo de amanhã, tá, galera? Vamos lá. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Vidal, Thiago Maia. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Repetindo, Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Vidal, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Esse é o provável time para enfrentar o Independente Del Valle. Então vamos lá. O Flamengo enfrenta o Independente Del Valle nessa terça-feira, o jogo às 9h30 da noite, lógico, horário aqui de Brasília. Né? A partida, né, vai ser disputada lá no Estádio Olímpico Atahualpa, né, que é o estádio do Independente Del Valle, um estádio que o local da partida ele fica a 2.700 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? Então, assim, é um desafio a mais que o Flamengo vai ter aí, né? Então, assim, 2.700 metros, um desafio a mais que o Flamengo vai ter. Mas antes da gente falar da altitude em si, né? Como que o VP vem pensando para suprir essa ausência do Gerson, né? Que na teoria ele é titular. Lembrando que o Gerson está sentindo dores no tornozelo direito, né? Então por isso ele não foi relacionado e nem viajou para o Equador. Ficou aqui no Brasil, né, realizando ali a sua recuperação, né, seu tratamento. E o Vitor Pereira, né, pretende aí fazer algumas mudanças, né? Ele já vem fazendo alguns testes no Campeonato Carioca, né? Mas agora ele está sendo meio que obrigado a mexer na equipe e até mesmo a mexer na estrutura. Uma das opções, né, mesmo ele mantendo aí o quarteto ofensivo, como falou Yuri Reis, seria de colocar o Everton Ribeiro atuando mais na função de marcador, né, no lugar do Gerson, que teoricamente atuaria como um segundo volante, né, mas auxiliando ali o Thiago Maia, né, o Thiago Maia. E aí a gente tem aqui, primeiro a gente vou falar especificamente, daqui a pouco a gente fala do Vidal, mas olhando para essa opção, Petit, o que você acha disso, nessa questão até em específico de recuar o Everton Ribeiro, lembrando o Everton Ribeiro que joga pelo lado direito, né, ali do campo do Flamengo, ali no ataque, né, cai muitas vezes por dentro, faz aquele corredor, aquela recomposição, mas não atua defensivamente tanto por dentro, que talvez deva ser a ideia do Vitor Pereira, né, porque o Gerson ele joga por dentro, então ele marca muito mais por dentro. O que já colocaria, né, primeiramente, o Everton Ribeiro num posicionamento diferente e também com mais uma função. Como é que você vê essa possível opção aí para suprir a ausência do Gerson? Primeiro que eu acho que ele vai entrar com o Vidal, tá? Eu acho que ele não vai tentar criar nada diferente e entendo também que nessas ocasiões eu não defendo o Vidal como titular, todo mundo é que sabe, mas eu entendo que nessas ocasiões, entendo também que o Vidal está à frente do Pulgar. Eu acho que o Vidal é mais à vontade em campo, acerta mais passes do que o próprio Pulgar. Eu acho que para esse jogo o Vidal seria uma opção aí melhor do que o Érico Pulgar. Eu entendo que, claro, para de repente você isso não é para uma titularidade, mas em um determinado momento do jogo, eu não sei se você acha isso tudo. Eu entendo que o Gabigol hoje já sai muito da área, então eu colocaria o Gabigol de 10 e recuaria um pouco o Everton Ribeiro, e aí sim você mete uma outra dupla de ataque lá. Você mete um Cebolinha lá junto com o Pedro, mas você tem municiando ele Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Isso aí de repente, o Flamengo precisando virar um jogo, entendeu? O Flamengo precisando, de repente, fazer um gol, do que, de repente, você tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta, como Jorge Jesus fez no final do Mundial, o Vitor Pereira fez aí
na outra final contra o Palmeiras e deixa aí o ataque sem um jogador que municia, né? E hoje a gente vê o Gabigol aí, para mim o Gabigol hoje, você pegar o Gabigol, recuar um pouquinho o Gabigol jogar de 10, ele vai dar conta do recado e você abre a porta aí para mais um atacante. Aí você tem o Everton Ribeiro jogando mais recuado, mas aí, Túlio, Everton Ribeiro não é para correr atrás de ninguém. Everton Ribeiro é para pegar a bola, tocar para cá, tocar para lá, dar aquelas viradas, aquelas saídas bonitas que ele tem. Trabalha com um, trabalha com o outro. Você ganha qualidade na saída de bola. Estou falando aí do meio-campo aí, para frente aí. É recuado, mas não é recuado aqui na intermediária, não. É uma linha atrás do que ele está acostumado a jogar. Não vi nenhum técnico ainda fazer isso, mas eu acho que com a evolução do Gabigol, né, eu acho que daqui a pouco algum técnico vai usar isso no Flamengo, porque o que o Gabigol está jogando esse ano por ali é brincadeira. Lembrando, né, que na minha opinião, o Gabigol está jogando tanto por fora que o Vitor Pereira aproveitou isso, né, do time do Dorival, só que eu acho que essa saída da área do Gabigol, né, ela atrapalha um pouco o Flamengo a marcar. Não sei se você pensa como eu, porque enquanto ele está armando e o Flamengo perde a bola, você não tem um cara para prender lá o zagueiro, você não tem um cara para prender um lateral, porque o Gabigol geralmente hoje está jogando um pouco mais atrás. E eu lembro muito daquele time do Jorge Jesus, que é o time que eu adorava. A gente lembra de um Gabigol atuando tanto centralizado quanto pelo lado direito. Claro, quando o ataque iniciava pelo lado direito, o Bruno Henrique se tornava o centroavante. Quando o ataque era pelo lado esquerdo, o Gabigol era o centroavante centralizado. E eu gostava muito disso, era uma coisa que dava muito certo. E lateral e zagueiro não jogava contra aquele time. Estavam sempre apertados por esses caras, né? E a gente hoje vê o Vitor Pereira atuando com uma marcação da intermediária para trás, uma vez ou outra que eles vão buscar lá o goleiro, o lateral. O Rogério Ceni já atuava assim, né? O próprio o Dorival Júnior também atua assim e o Vitor Pereira acompanhando isso aí também. Então, eu voltando aqui à pauta, que eu acabei saindo um pouquinho, né? O raciocínio me levou para um outro lado. Eu acho que para o jogo de amanhã, o Vidal é a melhor posição, é a melhor opção para mim, por eu entender que o Vidal está mais tranquilo. O Vidal está mais adaptado ao Flamengo do que o próprio Érico Pulgar. Assim, a gente vai falar de uma outra opção, de uma outra possibilidade de como o Vitor Pereira pode armar a equipe, mas olhando para a provável escalação, para mim é a mais ideal de você. Se não tem o Gerson, que vai lembrar, né? O Gerson, na última partida dele, ele atuou praticamente como um ponta esquerda, né? Não atuou ali como segundo volante. Mas olhando a estrutura vencedora do Flamengo, aquele time de 2022, né, que tem a memória, o ideal é esse aí, né? Tendo o Thiago Maia ali de primeiro, o Vidal de segundo, lógico, ajudando também o Thiago Maia, e tendo o Everton Ribeiro onde ele joga, fazendo ali o corredor, né? Ajudando na recomposição. O Everton Ribeiro sempre fez isso, fazia isso com o Jorge Jesus, fazia isso com o Ceni, inclusive teve jogos. Já fazia no Cruzeiro também. Sim, o Everton Ribeiro é um jogador muito obediente taticamente, né? Ele preza muito o que o treinador pede, ele faz com muita humildade, né? Que ele poderia simplesmente chegar e falar, ó, eu não vou marcar, irmão. Tenho já meus 30 e tantos anos, estou ali na frente, estou consagrado aqui, não vou ficar correndo por ninguém, né? Mas ele sabe da sua importância, né? É aquilo que eu falo. Um dos grandes problemas do Flamengo hoje é jogar sem a bola. E muitas vezes essa recomposição, né, que a gente tem ali, né, aí no caso a gente está falando aqui do lado direito, é uma maneira também de você jogar sem a bola. Né, uma maneira também de você jogar sem a bola. E o Flamengo tem justamente muita dificuldade com isso, né, de atuar sem a bola. E aí falta muitas vezes organização, compactação.
né, velocidade na recomposição, não só do Everton Ribeiro, mas de outros jogadores, né, de ter um apoio ali de jogadores da frente, né, um pouco maior do que a gente vem tendo. A gente vê, né? A gente viu isso no Mundial, né, contra o Palmeiras também, buracos no meio-campo do Flamengo gigantescos, e muitas vezes a saída vem sendo de uma maneira muito em cima do senso comum, né? Uma coisa muito simples, né? Ah, não, vamos contratar um volante marcador. Eu acho que o Vitor Pereira tem condições de acertar essa equipe. Não estou dizendo que, eu sempre gosto de repetir isso, né? Estou dizendo que não tem que contratar um volante com essa característica. Estou dizendo que com o que a gente tem hoje, o Vitor Pereira tem condições de acertar a equipe. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!